Olá, olha quem está aqui junto, parece que ele gosta de aparecer nos vídeos e gosta de participar também. Hoje eu estou usando um brinco da Silvia Corbucci. Esse brinco é da Iris, uma arara que ela teve e que partiu aí precocemente. E olha que lindo a presença do reino animal na forma das aves, e o Thor junto aqui. É muito interessante como eles se sentem atraídos, né, com a energia do tema da comunicação entre espécies. E eu sempre me preparo antes de falar, né, na parte sutil e na parte física também, com suquinho verde. Eu posto bastante sobre isso, sobre o poder da alimentação viva, da alimentação vitalizada para o nosso organismo. E esse suquinho verde, ele tem espirulina, que é uma alga unicelular que eu recomendo para todo mundo, porque ela tem o poder de, se diz que ela tem o poder de absorver os metais pesados do corpo. E todos nós temos, mesmo eu que moro no campo, temos, porque o ambiente ele é um só, né? Não é porque na cidade é mais poluído, no campo é menos poluído, que nós não estamos sujeitos à contaminação. Já começo falando desse tema porque essa série de vídeos é sobre as viagens que eu faço, as viagens com conteúdo de comunicação intuitiva com animais. E é a primeira vez que eu estou compartilhando sobre isso no YouTube, nos vídeos. E hoje eu pensei em compartilhar especificamente sobre um tema que aparece muito para mim nas minhas viagens, que é esse tema do meio ambiente. Nós estamos falando sobre natureza, meio ambiente, comunicação com animais, comunicação, para quem está conectado com o meu trabalho, eu começo com os animais, mas a comunicação ela é para tudo. Então nós podemos nos comunicar também com as plantas, e não sou apenas eu que estou falando isso, existem diversos estudos científicos comprovando como as plantas respondem à comunicação humana. Diversos estudos de muitas décadas atrás, e continuam sendo feitos esses estudos. Então não é algo assim espiritual que a pessoa está criando na mente dela. Não, isso existe, isso é realidade e é comprovado cientificamente. Muitas pessoas precisam dessa comprovação, outras já não precisam, mas é importante citar. E também comunicação com o reino mineral, e comunicação com todos os seres, enfim, os seres que nós vemos e os que nós não vemos também. E nesse tema da comunicação com animais, algo que aparece de forma muito gritante nas viagens é o tema do que está acontecendo no meio ambiente. Eu não sei se eu já contei para vocês, no ano passado eu fui para o Haiti, não Tahiti, Haiti com H, aquele país muito pobre que teve vários problemas recentemente, inclusive o exército brasileiro parece que ainda está lá para ajudar, etc, etc. É muito pobre mesmo o país, é bem mais pobre que o Brasil. E eu não sabia, quando eu cheguei lá eu vi que eles têm um problema com água. E existem associações humanitárias que vão para o Haiti e vão ajudar de alguma forma a população que está com mais falta de todos os recursos. E eles compram água, essas entidades americanas ou francesas ou inglesas, eles compram água e embalam, vejam só, num saquinhos de plástico. Sabe esse saquinho de plástico mais fino que existe no supermercado? Quando você vai comprar, por exemplo, batata doce, aí você põe a batata doce no saquinho, vai pesar, quando você tira da balança, puf, ele rasga, porque ele é muito fino. Ele não é resistente. Então, a água que é vendida para a população ou que é doada, na verdade, para a população mais carente no Haiti, ela vem num saquinhos desse tamanho de plástico, bem fininho, e o que acontece? A pessoa bebe e, puf, joga o saquinho fora. Fora, né? Fora é fora, em qualquer lugar. Chove, vai para os rios, dos rios vai para o mar. E quando eu estive lá, nós fomos mergulhar com as baleias e eu vivi uma situação que eu já tinha visto muitas vezes em filmes, em posts. Eu vivi uma situação que eu chamo de apocalíptica. Nós mergulhamos e num dos mergulhos, quando eu voltei para a superfície e olhei para cima, eu estava dentro da água olhando para a superfície inteira
inteira do mar estava coberta de plástico. Eu fiquei piscando o olho assim, porque eu não acreditava que era realmente isso que estava acontecendo. E aí eu fui conversar, onde eu estava hospedado, fui conversar, fui perguntar, fui questionar, porque também no hotel onde eu estava tinha bastante uso de plástico. E eu, sempre que eu chego num lugar, eu já vou lá, chamo o gerente, já começo a conversar, porque como eu disse para vocês, nós temos muita influência. Nós pensamos que não, né? Que uma pessoa só não faz a diferença, mas nós temos muita influência. Nós somos humanos e nós estamos sempre acompanhados de uma equipe espiritual que eu costumo falar, ela patrocina a nossa experiência aqui na Terra. Se você é uma pessoa que medita, que se conecta todos os dias, como eu faço, essa equipe espiritual ela está bem pertinho de você, bem presente. Sem falar nos seus animais de poder e outras energias sutis. Então eu já tinha ido falar com o gerente. E aí, claro, sempre vem explicações perfeitas, nós estamos fazendo, nós estamos mudando, só tem plástico no mar porque choveu. Claro, justamente quando eu estava lá tinha chovido, é sempre assim, foi só dessa vez, né? Mas não é só dessa vez, todos nós estamos vendo o que está acontecendo o tempo todo. E é muito impressionante, né? Você está no mar, num lugar onde não tem tanta exploração, digamos assim, no mar, e ele está com a superfície inteira do lugar onde você está coberto de plástico. Coberto, não tinha nenhuma brecha. Esse é um fato pontual que eu estou compartilhando com vocês, mas esse é um fato muito presente na minha vida. E quando eu fui fazer os meus primeiros cursos com a Penelope Smith, que é a pessoa com quem eu estudei e me formei em comunicação entre espécies, num desses cursos eu fiquei hospedada na casa dela, ela oferecia hospedagem ali para os alunos. E nós estávamos num curso na sala dela e existia um exercício onde ela propunha que nós nos conectássemos, era um tipo de meditação, onde nós iríamos nos conectar com aquele animal que nós mais temíamos. E eu tinha uma história de infância, onde eu tinha visto o meu pai tratar mal um rato, tá combatendo um rato ali no nosso terreno, e aquilo me impressionou muito, e eu tinha um verdadeiro trauma de rato. Eu, com o tamanho que eu tenho, quase 1,70 de altura, há muitos anos atrás, quando aparecia um rato, eu pulava em cima de uma mesa, de um banco, de qualquer coisa, eu tinha um pavor de ratos, antes de todo esse trabalho de ser veterinária. E nessa meditação com a Penélope, no curso de comunicação entre espécies, já era um curso mais avançado, eu me conectei, claro, com esse único animal que eu tinha medo ainda, que era os ratos. E foi uma comunicação muito linda, foi uma presença muito poderosa de o ser, que eu chamo o ser do rato, que é essa inteligência que coordena toda a espécie. E ele falou claramente, foi uma experiência incrível, ele falou: vocês humanos nos criaram esse tipo de rato que eu tenho medo, que é o rato de cidade, a ratazana, não o ratinho do campo, tinha medo. E vocês nos criaram com todo esse lixo que vocês produzem. E vocês não vão conseguir acabar conosco matando. Nós somos super inteligentes, nós percebemos tudo que vocês estão fazendo para eliminar os ratos, mas a nossa inteligência é muito sofisticada. E o que vocês têm que fazer, Sheila, ou você tem que fazer também, é falar para as pessoas sobre o lixo. Naquela época, eu estou resumindo a mensagem, né? Ela foi um pouco mais longa, mas naquela época já, que já faz muito tempo, foi em 2002 ou 2003, eu pensei, eu já estava saindo dessa militância assim, que eu tinha mais próxima com essas questões de meio ambiente, era uma militância mais direta, e eu pensei, agora eu estou me dedicando ao trabalho de comunicação com animais, eu não vou ter tanta oportunidade de falar, mas vejam só, eu aqui falando agora sobre isso, porque é uma questão que eu vejo todos os dias, como ainda existe inconsciência em relação ao uso dos plásticos. Para reciclar os plásticos que hoje em dia já são reciclados e recicláveis, também se usa muito recurso do meio ambiente. Claro, isso também gera emprego para pessoas carentes, que lidam com o lixo, etc, etc, etc. Mas uma grande parte do lixo produzido pelo ser humano, conectado com o trabalho de comunicação com animais, o ser humano que ainda não está
conectado com o meio ambiente e com o seu meio ambiente interno. O meio ambiente não é algo fora de nós. A grama, a árvore, o pássaro, o mineral, o vegetal, os rios, os mares, o ar, a terra, não. Tudo isso está dentro de nós também. Então, esse uso indiscriminado de plástico, continuar aceitando de levar coisas do mercado embaladas em plástico, continuar consumindo produtos embalados em plástico, é possível mudar. E isso influencia diretamente a nossa comunicação com os animais, por incrível que pareça, porque tudo está ligado. Muitas vezes nós achamos, se eu fizer essa mudança, nossa, não vai adiantar em nada, porque o que conta mesmo é o poder das grandes corporações. São elas que estão destruindo o meio ambiente, influenciando o meio ambiente de forma massiva. Mas as grandes corporações só têm poder e influência porque elas influenciam as mentes dos indivíduos. Por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil de entender, muito claro. Existe uma empresa que cria animais e ela, enfim, vende a carne que cria animais não, desculpe. Existe uma empresa que vende carne embalada lá a vácuo e vendida na prateleira do supermercado, no frigorífico lá do supermercado, na parte refrigerada. Veja bem, quem mantém a empresa é você. É você que compra a carne que mantém a empresa. Se não houver consumidores daquele produto, aquela empresa ela não vai se manter. Esse é o poder do consumidor. O consumidor, o que ele consome, ele está patrocinando. Por isso é tão importante ter consciência, ler os rótulos, comprar os produtos adequados, usar os produtos adequados e, principalmente hoje em dia, fazer tudo o que você puder fazer em casa. Quantas e quantas pessoas hoje em dia nem compram os produtos de limpeza que vende no supermercado? Elas fazem, porque está tão disponível e é tão fácil fazer, que as pessoas estão acordando e estão falando, puxa, eu vou gastar um pouquinho do meu tempo, mas 1/10 do que eu gasto de dinheiro e não vou mais patrocinar essas companhias que muitas delas, testam os seus produtos em animais. Eu não vou nem descrever como são testados, né? Porque é uma forma horripilante, mas quem quiser pesquisar, eu postei no meu Facebook recentemente todas as empresas que testam em animais para as pessoas me comprarem. Mas existe uma inércia muito grande do ser humano em relação a isso, porque ele ainda está numa bolha de consumo onde ele se deixa levar, porque afinal nós estamos tão ocupados com tanta informação e nós temos tanta coisa para fazer, e nós temos tantas coisas para resolver, que essas coisas que parecem um detalhe, a gente não coloca energia nisso. Mas a questão é que nós precisamos colocar energia nisso, porque nós já passamos do momento em que nós podíamos usar os recursos renováveis do planeta e ainda existiam. Agora nós já estamos na linha vermelha, nós já passamos do ponto de segurança e muitas espécies estão ameaçadas e muito do nosso meio ambiente está contaminado. Claro que isso tem relação com o tema da comunicação entre espécies. Às vezes não é tão agradável ouvir falar disso, a gente queria ouvir falar sobre os temas diretamente relacionados com o desenvolvimento da intuição, e isso é um tema maravilhoso, mas sem cuidar desse, entre aspas, detalhe, fica mais desafiador para progredir nesse caminho. Então nós podemos parar de comprar muitas das coisas que nós compramos hoje, parar ou diminuir em 90% o nosso uso de plástico. Tem vezes que eu não tenho aqui em casa para levar, porque eu não pego mais de fora. Muito raramente eu trago algum plástico de fora para minha casa. Então eu pego o que eu tenho para levar, para colocar o que eu preciso comprar, seja onde for. E muitas vezes eu fico sem, porque é muito limitado o que eu tenho de plástico hoje em dia. Então, claro, eu tenho as minhas sacolas, né? Eu não preciso do saquinho plástico, eu posso usar a minha sacola. E muitas vezes, mesmo quem usa ou comercializa alimentos orgânicos, continua embalando em plástico. Nas feiras orgânicas, muitas vezes os alimentos, ou nas lojas de produtos orgânicos, muitas vezes você vai ver que o alimento é embalado em plástico, ou a sua compra é embalada em plástico. E aí? Aí você fala, quando vocês vão mudar para uma embalagem de papel, ou sei lá que embalagem que você quiser, quando que vocês vão começar a pedir para as pessoas trazerem as suas embalagens, você pesa e você coloca na embalagem da pessoa.
Ah, nós estamos providenciando, é o que eu costumo ouvir. Então, tem muito para ser feito e o que pode ser feito depende diretamente de cada um de nós. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para esse trabalho maravilhoso, para o mundo mágico da comunicação entre espécies. Que cada um faça a sua parte e mude de verdade, se conscientize do quanto pode influenciar na mudança para uma melhoria no planeta e para a gente poder recuperar todo esse dano que a gente vem causando. Muito obrigada e até o próximo. Um ponto importante que eu esqueci de comentar, mas que é um dos mais importantes. Eu viajo bastante de avião para fazer os trabalhos que eu vou fazer, enfim, as experiências. Ainda viajo bastante de avião. No avião acontece uma coisa super interessante. Você vai tomar uma água, você usa um copo plástico, eles jogam fora. Uma outra água, outro copo plástico. Uma outra água, outro copo plástico. Você imagina mais de 200 pessoas num avião, quantos copos plásticos são gerados em um voo? Vocês têm noção quantos voos acontecem no mundo por dia? Centenas de voos por dia. Imagine que só em voos, só por companhias aéreas, quanto lixo é gerado no planeta. Agora pegue isso e imagine se não é possível você levar o seu copinho. Eu tenho uma canequinha minha que eu levo e os atendentes dos aviões, eles sempre ficam maravilhados, surpresos, eles falam, nossa, que legal se todo mundo fizesse isso. Mas e se as companhias aéreas servissem, pelo menos servissem as aguinhas deles, as bebidinhas, os refrigerantes que eles ainda servem em copo de papel? As companhias estrangeiras, eu observo que usam muito mais materiais tipo papel ou papelão do que as brasileiras. As brasileiras estão longe ainda, copo plástico mesmo, lixo para valer. Porque não só eles usam plástico, mas eles não pedem para os clientes guardarem o seu copinho para o voo inteiro. Então a cada copo d'água é um copo plástico que vai para o lixo. Pense nisso.